para você que está chegando agora e para você que está descobrindo o nosso Esporte Record Interior, você ouve de repente falar do mago, do poeta, é que nós temos o mago das vinhetas, que também é um poeta das vinhetas. Jorge Arruda, que produz isso que você acabou de ver. Portanto, para você que está descobrindo, e que bom que é assim, quanto mais a gente vai, né? Pelas ruas, pelas avenidas, enfim, pelas cidades da nossa região, mais gente chegando e mais gente descobrindo o nosso Esporte Record Interior, tá? Antes de falar do Paulistão, já quero ouvir você. Quero a sua opinião. Quer ver, ó? Bota lá na tela para a gente pedir, né, a opinião da nossa audiência. 14997450940. O que você achou da declaração do Rafinha? Eu achei péssima. Achei que ele não está pronto, por exemplo, para suportar a pressão que isso vai causar em terras argentinas. O Brasil vai enfrentar a Argentina lá. Então você imagina o que não vai virar aquele tal de Monumental de Núñez. E você, o que acha? Está em desuso essa linguagem que eu acho que o Rafinha pipocou pro Romário. Porque afinal de contas ele estava na frente de um dos maiores jogadores da nossa história. E aí quando o Romário pergunta, porrada neles? Não, porrada dentro e fora de campo. Eu acho que complicou, vai dar ruim. Eles vão bater bastante, o próprio Rafinha vai ser alvo de muita pancadaria. O último, não sei se foi o último jogo, mas em algum confronto para trás, Brasil e Argentina, ele toma uma cotovelada do Otamendi que sangra. Então hoje, depois dele ter falado isso, olha, o negócio vai ficar complicado. Vamos falar de Paulistão? A gente quer ouvir você também sobre o Paulistão, como não? Um dos maiores jogos do futebol brasileiro em 2025 é depois de amanhã, hein? Ao vivaço aqui na tela da Record Paulista e o seu gol de placa é assistir aqui, viu? Corinthians e Palmeiras valendo o Campeonato Paulista é o derradeiro jogo, né? E se o lado verde sair vencedor? Difícil, hein? Mas enfim, é possível. E aí o que vai acontecer se o lado verde vencer? É o inédito tetracampeonato. Vamos ver por quê. A fase é boa. Yuri Alberto, camisa 9 do Corinthians, marcou 32 gols nos últimos 12 meses e é o quarto brasileiro com mais gols no mundo todo. O atacante tem sido o carrasco do Palmeiras. Foi dele o gol que garantiu a vitória do Timão no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Encara a marcação do Micael! Gol! Thales Magno jogou menos do que Yuri, mas também tem 5 gols neste Paulistão. E está com muita vontade de ser protagonista na quinta-feira. Qualquer um dos jogadores quer ser o artilheiro do time no Paulistão, quer fazer gol em finais. Então acho que eu estou lutando por isso e ele também. O ataque do Corinthians está bem porque tem a ajuda de um garçom holandês. Memphis Depay já deu 11 passes para gol no Timão. O ídolo da torcida estava jogando pela seleção da Holanda e fez gol contra a Espanha. Mas depois da eliminação na Liga das Nações, antecipou o retorno ao Brasil. Félix Torres, José Martínez, André Carrilho e Romero só chegam na véspera da decisão porque ainda jogam as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Mas o técnico Ramon Dias conta com eles para o jogo decisivo aqui na Neoquímica Arena, que acontece na quinta e você acompanha ao vivo aqui na Record a partir das 9h30 da noite. O Palmeiras vai organizar voos fretados para contar com o retorno de Estevão e o Everton, que estão na Argentina com a seleção brasileira. Quem também pode reforçar o Verdão na final é Maurício, que voltou a treinar depois da cirurgia no ombro, que o afastou dos campos por mais de um mês. O atacante tem 5 gols em 6 jogos na competição. E é de bola na rede que o Verdão precisa. Uma vitória por 2 gols de diferença dá o tetracampeonato paulista inédito ao Palmeiras. Mike já foi campeão 11 vezes no clube e sabe o quanto o título deste ano é importante. Mais um campeonato que vai ficar marcado aí, né, na nossa história. Então vamos ir com tudo para, se Deus quiser, continuar fazendo história nesse clube tão grande. Muito bem, você está vendo aí as declarações dos jogadores do Palmeiras. O Palmeiras vai ter que mudar o espírito para tentar reverter essa vantagem que hoje é corintiana lá na casa do Corinthians. Ah, não acho não, hein? A turma acha que esse campo do Corinthians parece uma impressora. Não, muito pelo contrário, é bonito. Eu acho legal a Neoquímica Arena. É bacana sim. E o zagueiro do Palmeiras que foi correndo de lado, parece caranguejo. O negócio vai ser complicado. Vem cá, por favor, vamos falar de seleção brasileira? Agora sim, vamos falar da polêmica, queremos ouvir você, viu? O que você acha? Mandou bem o Rafinha ou falou uma bobagem que vai custar caro? Eu acho que falou uma bobagem que vai custar caro. Pois bem, a seleção brasileira já está em terras argentinas para o jogo contra a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
E o clima esquentou antes desse clássico, que é um clássico mundial. Pois bem, se já é um confronto pegado, ficou tenso. Não devia ter falado assim. E que em uma conversa, né, com o ex-jogador Romário, acho que ele pipocou para o Romário, acho que ele sentiu ou se sentiu na obrigação de, né, dar uma resposta, né, potente para o Romário, acabou falando em dar porrada nos argentinos. Vem cá, Mito! Atenção, time! Vamos ver, manda pro ar. O treinador da seleção, Dorival Júnior, confirmou 6 mudanças em relação à equipe que venceu a Colômbia no estádio Mané Garrincha. Bento, Wesley, Murilo, André, Joelinton e Matheus Cunha vão ser titulares no jogo contra a líder das eliminatórias e atual campeã do mundo, a Argentina. O Brasil está na 3ª colocação. Se vencer, pode terminar a rodada na vice-liderança. A partida também vale muito para os adversários. Um empate classifica a Argentina para a Copa do Mundo no ano que vem. Dorival Júnior busca manter o time ofensivo, sem se descuidar da marcação na defesa. Uma das preocupações é com a saída de bola. Nós trabalhamos bastante a nossa saída de bola, criando alternativas, possibilidades. É natural que dentro das partidas, de repente, por um movimento diferente daquilo que é apresentado em vídeos, você acabe tendo uma dificuldade um pouco maior. Na saída da coletiva de imprensa, um susto. Dorival tropeçou em um degrau e quase caiu. Não ouviu o degrau. O clássico Brasil e Argentina já costuma ser tenso, mas dessa vez o confronto em Buenos Aires ganhou um novo ingrediente, uma declaração do atacante Rafinha. Durante uma conversa com o tetracampeão Romário, não pegou bem por lá. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. O diário argentino Olé chamou a partida de clássico explosivo e lembrou da cotovelada do zagueiro Otamendi no atacante brasileiro em 2021. Por outro lado, o técnico argentino fez questão de esfriar os ânimos. Todos temos un conocido, algún amigo brasileño. Yo he jugado con un montón y me llevo muy bien. No tiene por qué pasarse de ahí e não vai passar-se daí. Tem tradução? Muito bem, você está vendo ali o treino da seleção brasileira, esse treino ainda em terras brasilienses, né? Mas agora o time brasileiro já está em terras argentinas. Pois bem, vamos lá, eu tinha falado que o Rafinha pipocou para o Romário. Na realidade, mudei minha opinião. Eu acho que na tentativa de não pipocar para o Romário, ele falou a besteira que falou. Pois bem, a catimba argentina, a catimba sul-americana. Ô, Dorival, segura aí. Trupicou o Dorival Júnior, hein? Quase que dá uma... Já pensou? Se vai pro DM, Dorival? Ai. O negócio ia ficar ruim. Pois bem, a catimba sul-americana ela é conhecida de todos nós, não é? Pois bem, você viu o técnico da Argentina, o Scaloni? Ele deu essa declaração de maneira protocolar. Ele foi para os microfones numa entrevista coletiva para dizer que não é bem assim, etc. Mas você pode ter certeza, com um R bem sonoro, de que o Scaloni usou isso no vestiário. E você pode ter certeza, bom técnico que é, campeão do mundo, ele inflamou, ele incendiou os seus jogadores com a declaração do Rafinha. Então a Argentina vai entrar e vai entrar babando mais do que já entra contra a seleção brasileira. Então, assim, tomara que não descambe, né? Tomara que não descambe, porque essa linguagem que o Rafinha utilizou é uma linguagem mais antiga. Ela está meio em desuso hoje. Não precisaria ter sido assim. Né? O Romário fez a pergunta, o Romário está na dele. Na época dele, o negócio era um pouco diferente, né? Hoje não mais. Enfim, bom, representantes, ainda falando de CBF, ainda falando de seleção brasileira, representantes de todos os clubes das séries A, B e das 27 federações estaduais estiveram ontem na sede da CBF, lá no Rio de Janeiro. Motivo: Edinaldo Rodrigues foi reeleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol por unanimidade. Sabe até quando vai? Até 2030. Vem cá, JJ. Ô time, vamos mostrar? Manda pro ar. Com candidatura única, Edinaldo Rodrigues foi reeleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol por unanimidade até 2030. No cargo, desde 2021, o foco deste novo mandato será a inclusão e a luta contra a discriminação. Mesmo com todas as dificuldades, conseguimos alcançar esse objetivo. Para uns, melhorou mais,
para outros melhorou menos, mas que melhorou, melhorou. O combate ao racismo também foi uma das mudanças propostas e aprovadas pela CBF para o Campeonato Brasileiro. Aprimoramentos que são importantes que sejam bem repassados para os clubes, para os capitães, para quem vai disputar, para que não haja dúvida ali na interpretação já durante o jogo. O campeonato já começa nesse final de semana. Foram eleitos ainda 8 vice-presidentes, 3 membros efetivos e mais 3 suplentes do Conselho Fiscal. O processo, que teve 3 etapas, foi apoiado pelos 20 clubes da primeira divisão. O Edinaldo vem fazendo um trabalho bacana, a gente está aí para apoiar ele, esperamos que dê continuidade a esse trabalho, que traz muitas coisas boas para os clubes que nós estamos precisando. O futebol brasileiro ele é feito dos clubes brasileiros, então acho que tem que se ouvir, se cumprir o estatuto. Espero que ele a cada dia mais possa melhorar e fazer um futebol brasileiro ainda mais forte até 2030. De acordo com o estatuto, Edinaldo Rodrigues pode se candidatar novamente no fim do novo mandato e seguir na presidência da CBF até 2034. Acho que as ligas vão estar, entendeu, reforçando o fomento no futebol, organizando mais ainda o futebol, e a CBF está ali sempre participando daquilo que for chamada. Dizem as más e também as boas línguas, né, que o presidente da CBF ganha quase por mês, quase R$400 mil. Também dizem por aí nos bastidores que o presidente dobrou aquele subsídio, aquele repasse que faz às federações. Também dizem que um desses repasses vai para a federação, o outro vai para os presidentes. Então, assim, vou te dar só a minha opinião para te ajudar a construir a sua. Eu acho que esse cara tinha que sair, mas assim, correndo. Eu acho que um ex-jogador como Ronaldo Nazário tentando, com a influência que tem mundialmente falando, oferecer um plano, uma possibilidade para que a CBF pudesse melhorar fora de campo. E por que isso? Porque o nosso futebol ele tem excelência dentro de campo. Desse futebol, eu particularmente sou fã, mas fora é uma tragédia. E o nosso futebol só não é melhor por causa desse monte de coisa ruim que tem fora de campo. Então a cartolagem, ela chega a enojar, para ser sincero. Pois bem, olha só que semana, hein? Tem a final do Paulistão da Série A1, né, na próxima quinta-feira. Tem Brasil e Argentina hoje pelas eliminatórias, não sei se esse jogo vai acabar bem, não. Tem Campeonato Brasileiro começando na Record no fim de semana e tem também decisões no futebol aqui no nosso quintal, né, aqui no interior. 8 times, é isso que você ouviu, 8 times estão nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3. Depois dos jogos de amanhã, né, aliás, os jogos vão rolar amanhã, só 4 seguem em busca, né, ou na busca pelo acesso e também pelo título. Vamos dar uma olhada? Quais disputas são essas? Vamos ver, ó. O melhor time da fase de classificação foi o Monte Azul, né, que está disputando uma vaga nas semifinais com o Itapirense. No primeiro duelo, entre os dois, 0-0, na cidade de Itapira. A volta é amanhã em Monte Azul. Monte Azul, lembrando que tem uma participação ali do pai do Neymar. Quem vencer se classifica. Se der empate, pênaltis. Essa é a situação, portanto. Alô, torcedor do nosso glorioso Tigre, né? Do MAC. Marília Atlético Clube. Depois de brigar em toda a primeira fase com o Monte Azul e também com o Sertãozinho pela liderança, o MAC ficou na segunda colocação e enfrenta o União São João nas quartas. O time de Araras levou a melhor em Araras, 1-0. Mas amanhã a volta é em Marília e, claro, dá para reverter essa vantagem que hoje é do União São João. Na terceira colocação da fase de classificação ficou o surpreendente Desportivo Brasil, que joga esse uniforme feio. Ai, mas esse uniforme não é legal, hein? E que pega o Rio Branco, né? Pois é, esse aí não é legal. Aquele outro é bonito, mas esse aí é estranho, hein? Pois bem. E aí o nosso glorioso DB pega o Rio Branco nas quartas de final. No jogo de ida, em Americano, um bom resultado. Aliás, um ótimo resultado que o DB conquistou, 0-0. E amanhã a parada é em Porto Feliz. Ou seja, o DB decide tudo em casa, nos seus domínios, e tem tudo, portanto, para fazer o resultado, né? Favoritismo é do DB. O último confronto é entre quem? O quarto e o quinto colocados da fase de classificação. Sertãozinho, que caiu bem, né? E o Catanduva. No primeiro jogo, mesmo fora de casa, esse Sertãozinho é um time interessante, hein? O Sertãozinho fez 2-0. Agora o Catanduva precisa de uma vitória por 2 gols de diferença em Catanduva para levar a decisão para os pênaltis. Difícil para o Catanduva, hein? Não vai ser fácil, não. Vamos falar da 2 agora. Na Série A2 do Campeonato Paulista, que já está na semifinal. A rodada decisiva é no próximo fim de semana. O Ituano, mesmo jogando em casa,
Sei não, hein, Galo? Mesmo jogando em casa, perdeu para o Capivariano por 1-0. Mazola Júnior, que é experiente, vai ter que trabalhar muito nos vestiários, vai ter que chamar a boleirada, enfim, vai ter que chamar os líderes, porque agora é jogar tudo aquilo que não jogou no primeiro jogo. Perdeu em casa. Ficou muito mais difícil, né, Mazola? O resultado, penso eu, que é um pouco pesado para o Ituano, uma derrota dessa. Acho que o resultado mais justo, vamos dizer assim, se é que tem justiça no futebol, seria um empate. Nós tivemos chance também de fazer. E ao mesmo tempo, nós temos que ter consciência que o Capivariano podia ter feito mais gols, né? Tiveram 2 oportunidades, cara a cara com o Jefferson na segunda parte, depois que a gente estava arriscando tudo por tudo. Nós sabíamos que o time deles era muito bom, muito bem treinado, time fisicamente muito forte, e que o jogo ia ser difícil. Como vai ser também para eles lá. Vai ter que ser nesse espírito, né, Mazola? Vai ter que dar um incentivo, a diretoria vai ter que entrar, é hora da diretoria agir nos bastidores também, chama os líderes e tal, né? Dá uma adoçada na boleirada. Agora tem que ser assim, agora vai ter que ser do jeito que não foi ainda. Mas, enfim, o Galo de Itu tem condições de reverter. Vamos ver. Bom, aqui no meio televisivo, digamos assim, esse momento, quando, por exemplo, o Rodrigo, o Colim, né? Quando nós estamos aqui e a gente chama uma matéria, esse é o momento em que a gente lê, né? A gente chama a matéria e esse momento é a cabeça da matéria. Pois bem, e a cabeça da matéria da semifinal da Superliga B, o nosso Jarbas estava criativo esse danado, hein? É danadinho esse Jarbas. Semifinal da Superliga entre o Renasce e o São Caetano vai ser feita pela... Aliás, a cabeça agora vai ser feita pela Gabi Furlaneto. É jogadora do nosso glorioso Renasce Sorocaba e é ela quem te convida, hein? Vai, Gabi! Olá, Record Paulista, aqui quem fala é a Gabi Furlaneto, capitã central da equipe Renasce Vôlei Sorocaba. Ontem tivemos nosso primeiro jogo da semifinal da Superliga B contra a equipe de São Caetano. Trouxemos a vitória, conseguimos dar o primeiro passo do nosso objetivo, só que domingo teremos mais um jogo às 2h da tarde contra a equipe de São Caetano e contamos com a torcida e o apoio de todos. Até mais! Mas muito melhor do que eu, Gabi. Pá, mas muito melhor do que o Rodrigo. A Gabi fala fácil, toma sopa de letrinhas. Você tá vendo aí, ó, o ponto final da partida entre o Renasce e o São Caetano lá no ABC Paulista. Eu tinha falado do São Bernardo, né? Então deixa eu fazer uma meia-culpa e uma correção. Na realidade é o São Caetano e nada de moleza. O jogo foi 3-2, com vitória do Renasce no tie-break por 15-7. Olha que extenso resultado, hein? Agora só resta mais uma partida, como disse a Gabi, a excelente Gabi. A próxima partida, né, só tem mais uma desse confronto semifinal. Se o Renasce vencer, vai para a final da competição e leva na bagagem e já entra, né, já vai direto com essa vaga para a elite da Superliga. Você já imaginou um clássico entre SESI Vôlei Bauru e Renasce? Bom, pode repetir? Posso, claro. Você já imaginou um clássico, né, na Superliga, o topo do vôlei feminino nacional? Um clássico entre o Renasce e o nosso glorioso SESI Vôlei Bauru? Ou aqui no Escafão, ou lá no SESI Mangal? Sensacional, hein? Bom, para o São Caetano, o caminho é vencer o jogo normal e levar a decisão para o Golden 7. E aí vencer de novo. Essa história vai ser contada no ginásio do SESI, lá do Mangal, né? Em Sorocaba, que é um ginásio aconchegante, que é coisa linda. Hoje a nossa equipe esteve aqui no ginásio do SESI, na Rubens Arruda. Lembra, né? O ginásio do SESI do Mangal lembra um pouquinho o nosso aqui da Rubens Arruda com a Duque de Caxias. Pois bem, esse jogo é no próximo domingo. Vamos falar de natação agora? Pois bem, vamos falar de natação pelo seguinte. Boa, Ribeirinho. Ribeirinho hoje tá inspirado, Riba, hein? 2 integrantes da Paranatação da BDA, eles foram convocados para competições internacionais, onde asa dura, hein? Vão por cima. E são competições importantes. O jovem nadador Pedro Caraúba, ele vai para a Sérvia disputar o Mundial Escolar Sub-15. E o técnico dele, o Cadu Lanças, vai compor a delegação brasileira em Barcelona, na Espanha. Os dois estão contando os dias, hein? Vamos ver. Pedro Henrique Mendes do Carmo, mais conhecido como Pedro Caraúba. É uma pessoa com deficiência intelectual e faz parte da Paranatação da ABDA, Associação Bauruense de Desportos Aquáticos. Aos 13 anos, o paratleta está de malas prontas para o Mundial Escolar Sub-15, que vai acontecer na Sérvia entre 4 e 14 de abril. Eu comecei desde os 4 aninhos de idade, aí eu quero começar até crescer muito.
À frente tem muitos anos. Sim. E vem cá, você vai para a Sérvia, é a primeira viagem? Não é a primeira viagem. Eu já fui no Chile, na Colômbia, agora na Sérvia. E como é que foi quando você recebeu esse convite? Ah, foi muito bom. Você está ansioso? Bastante. Não vejo a hora de chegar. Em dezembro do ano passado, Pedro Caraúba conquistou para o Brasil 3 medalhas de prata nos Jogos Sul-Americanos Escolares. Foi na cidade de Bucaramanga, na Colômbia. E mais uma vez, ele quer fazer bonito. Minha rotina, eu acordo 6 horas da manhã, eu vou para a escola, aí eu saio 12h20, eu venho para cá, 1h15, aí depois eu vou para academia, aí depois eu vou para casa. E já há quanto tempo fazendo essa rotina? Vixe, mais de 9 anos. E aí, você já ganhou quantas medalhas, sabe dizer? Ah, mais de 100. Mais de 100? Que beleza! Que orgulho, né? Aham. E vem cá, medalha de ouro, medalha de prata, tem de tudo? Tudo. Tudo. E agora, você pretende ganhar mais medalhas? Eu queria ganhar uma ouro nessa, né? Tá trabalhando para isso? Tô. Além do paratleta, o técnico e coordenador de paranatação da ABDA também foi convocado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Pela primeira vez, ele vai comandar a delegação principal do Brasil, só que é em outro campeonato, que acontece neste mês de março, na Espanha. O campeonato é o World Para Swimming, né? É uma competição internacional aí na cidade de Barcelona, na Espanha. É uma competição que abrange aí atletas do mundo todo, atletas que participaram dos Jogos Paralímpicos em Paris no ano passado. E aí a gente é a minha primeira convocação, né, para um evento como esse na seleção principal. Então a gente tem uma expectativa muito grande aí dessa participação e que a gente consiga representar bem o nosso país. Traz um pouquinho do seu histórico, o que você já conquistou aí na sua carreira. Eu sou treinador desde 2020 da paranatação aqui na ABDA. E em 2022 eu fui convocado para o Mundial Escolar como técnico também, que foi na França. Em 2023 fui para um Mundial Escolar também no Rio de Janeiro e o Sul-Americano, o Escolar no Chile. O ano passado eu recebi um convite para fazer parte da comissão técnica temporária em São Paulo, que foi uma substituição aos técnicos que foram aos Jogos de Paris. Eu fiquei com a equipe brasileira que ficou em São Paulo. E agora, esse ano, com essa convocação aí na seleção principal, minha primeira experiência, e tem sido de muito aprendizado, que eu consigo absorver toda essa experiência lá em São Paulo e nos eventos e trazer para a BDA para a gente conseguir desenvolver esse trabalho aqui dentro. A competição, que começa dia 15 e vai até 25 de março, vai receber para-atletas famosos, como Gabriel Araújo, que conquistou 3 ouros nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, e Carolina Santiago, que se tornou a maior medalhista de ouro feminina da história do movimento paraolímpico. Eu sou ex-atleta, né, mas graças a Deus os atletas nossos aqui, eles, né, têm bastante conquistas, bastante medalhas, tanto nacionais, regionais, estaduais e até internacionais. E agora a gente está trabalhando aí com esses atletas aí que são os atletas que representaram o Brasil em Paris. Então a gente sabe que o Brasil é uma grande potência do esporte paralímpico e medalha é o que não faltou nos Jogos de Paris, né? Simples assim, a ABDA é uma joia bauruense e será tratada nesse modesto noticiário esportivo como é, exatamente por causa do trabalho que desenvolve. Parabéns ao Pedrão, parabéns ao técnico, porque são talentos. Talentos da ABDA que vão romper fronteiras e vão representar muito bem, hein? A nossa querida Bauru. Vem cá, por favor, eu vou falar de basquete agora. A bolinha do basquete já vai aparecer ali atrás, quer ver? Já tá aparecendo lá, hein? No basquete, Tatuí voltou à quadra com vitória. No sábado, o time começou a temporada batendo o Osasco. Foi lá na Grande São Paulo, por 88-86. 2 pontinhos, hein? Mais uma atração do basquete no fim de semana foi o tradicional Jogo das Estrelas, do NBB. Se você, de repente, não conhece, o Jogo das Estrelas, né, é um evento com partidas entre os melhores jogadores da temporada e com um torneio que é bem bacana, de enterradas. Só que para ser campeão tem que ir muito mais alto, né? Vamos dar uma olhada nessa imagem? Dá uma olhada, ó. Esse título que veio para a nossa região, olha aí a jogada campeã. Vamos ver de novo. Quem segura a bola e que está de roupa, não exatamente roupas esportivas, é o Andrezão do Bauru Basquete. É o jogador mais alto do atual NBB, ele tem 2,13 de altura. Vamos voltar, será que dá para voltar? Só para a gente... É uma jogada bacana. Quem corre para a cesta é o ala pivô,
o Lucas Brandão, também do Bauru. E aí você tá vendo a votação, ó. Você vê que no... Aí, ó, tá vendo? Um segura, o outro vai e pega. Rapaz, meu Deus do céu. Vamos ver de novo? Dá, né? Dá pra ver de novo? É um negócio surreal, ó. Agora, por outro ângulo, ele vai e pega a bola. Rapaz. E aí, essa jogada acabou sendo a campeã. Pois bem, vem cá, por favor. Hoje tem basquete da Série Ouro, né? Que é a divisão de acesso do NBB. Sabe quem que vai pra arena? A LSB. A LSB venceu, foi para a arena, né? A LSB venceu o Cruzeiro em Sorocaba na estreia e agora joga longe de casa. É às 7 da noite contra o Vitória. O Vitória no ginásio poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador. O Vitória, William, o time do William, é o time do nosso editor, o William Alves. É um jornalista baiano. Temos um baiano na nossa redação, como não? É talentoso, danado, é talentoso. Grande William, que comanda inclusive o nosso Agro Record. Ele trabalha aqui com a gente na Record Paulista. Sensacional, hein? Vem cá, por favor. Vamos de participação? Vamos rapidinho, vem cá, vem. Corre, Juninho, corre que o tempo urge. Chegou mensagem para você. Primeira delas é do Valdeir, lá de Duartina. Boa tarde, Colim. Sou muito fã desse programa. Ô, Valdeir, sem palavras, hein? Gratidão plena e absoluta. Quinta-feira nós vamos ser campeões. Palmeiras, né? Deus abençoe todos vocês, amém. Obrigado, Valdeir. Mais uma participação. E agora quem é que vem? Quem é que vem? O Éder, o corintiano Éder, lá da cidade de Garça. Corinthians vai ser campeão. Será, Edinho? Acho que não, hein? Não vai ser fácil. Meu medo é esse treinador ruim, mexendo no time, colocando peças erradas. Mas vamos, Timão, 3-0. Um otimista, Éder Cruz, que participa sempre. Querido, obrigado, viu, Éder? Tamo junto disso. Enfim, você sabe disso. Flavião, lá de Itapetininga. Boa tarde, Brasil 2-0 para cima da Argentina. Abraço. Eu não sei não, hein, Flávio? O otimista Flávio lá de Itapê, sei não. Vamos mais? Vamos, claro que vamos. Pedro Antônio, lá de Getulina. O Romário tá lá no ar-condicionado. E agora quem apanha é o Rafinha. Ô, Pedro, você foi cirúrgico. Valeu, Pedrão, lá de Getulina. Vamos mais? É isso. O Romário tava na dele, né? Antônio Júnior de Lins. Ô, Colim, eu acho que ele foi infeliz com essa declaração. Em relação à final de quinta-feira, nosso Palmeiras vai passar fácil 3-0 para cima do Corinthians. Valeu, Toninho. Grande Antônio Júnior, lá da cidade de Lins. Vamos mais? Tem bastante hoje, hein? Que legal. Renatão aqui de Bauru. Rafinha pode ter sido infeliz no comentário. Porém, excelente jogador. Concordo, viu, Renato? Baita jogador. E que pênalti ele bateu, né? Bateu bem o pênalti. No Paulista, reforça as bandeiras, porque é Yuri chegando. Tá aí o corintiano Renatão, aqui da cidade de Bauru. Confiante também, né, Renatão? Vamos mais? Paulo Silvano, lá de Laranjal Paulista. Boa tarde, Colim. Sei que vou receber muitas críticas, mas ele já está declarando o medo que tem da Argentina no futebol. Muito boa observação, viu, Paulo? Na minha opinião, a Argentina é a melhor seleção do mundo. Os caras, mesmo sendo consagrados, jogam com raça. Sou fã do seu programa. Paulo Silvano, lá de Laranjal. Eu concordo, viu, Paulo? Acho que tem um quê de verdade aí na sua análise. E aí, de repente, deu uma tremida na tentativa de mostrar que, enfim, aí acabou falando bobagem. Vamos mais? Vamos, tem mais. Oh, que legal, hein? Tiago Chamel, aqui de Bauru. Minha opinião, rivalidade sempre dentro de campo. Nosso maior rival. Fora de campo, sempre paz. Vamos jogar futebol com alegria. Tem toda a razão, Tiago. Tem toda a razão. O que não pode é a boleirada incentivar uma guerra, aí não é legal. Vamos mais? Vamos. Que legal. A turma participou bacana hoje, hein? Letícia, lá de Getulina. Olá, boa tarde. Não gostei da fala do Rafinha. Acho que nesse momento temos que respeitar, independentemente do clássico, respeito sempre. Um grande abraço para todos da equipe. Valeu, Letícia, obrigado pela participação, viu, querida? Lá da cidade de Getulina. Gilmar aqui de Bauru. Boa tarde, Rafinha foi mal, tem que ter responsabilidade. Vamos jogar na casa do aniversário, não, do adversário, mas tudo bem. Acontece, e a rivalidade aumenta. Tá corretíssimo, Gilmar. Repito, a boleirada não pode incentivar, né, estabelecer um clima de guerra. Vamos mais? Olha que legal que tá hoje, hein? Vando, lá de Guaiçara. Colim, na minha opinião, o Rafinha se empolgou diante do Romário. Eu acho que você tem uma certa razão, viu, Vando? Ele pode ter, de repente, se empolgado, quis dar uma resposta, enfim, e acabou sendo infeliz. Poxa vida, que legal, hein? É hora de dar tchau. Mas só que não pode dar tchau sem cumprimentar as pessoas que participaram com a gente, quem viu, né? Muito obrigado sempre, viu, pelo carinho da audiência. O Rodrigão tá voltando e segue contigo até 2h55. Tem muito BG ainda. Tchau, pessoal. Até sempre.